Olá pessoal, tudo bem? Professor Celso, mais uma vez aqui diante de vocês, trazendo algumas coisas que provavelmente vai contribuir, muito provavelmente. Vocês devem ter visto aí, né, uma pequena demonstração do uso da caligrafia, de uma maneira bem simples, né? Mas o que me chamou a atenção é que fiz trabalho com os alunos, que eu chamo de atividade pedagógica, e gosto muito de frisar isso, né? Crianças não são tarefeiras, né? Crianças fazem atividade pedagógica que tem a propriedade de turbinar o cérebro, no sentido de torná-lo ativo, mais intelectualizado, mais inteligente. Não vamos desmerecer esta propriedade, essa habilidade das nossas crianças, dando para eles tarefas. Tarefa é lavar louça, é varrer a casa, né? Aquelas tarefas diárias, aquelas rotinas diárias, mas o que a gente está falando aqui é de aprendizado, é intelectualidade. Então, para isso, uma escola trabalha com atividades pedagógicas, ok? Beleza. Então, pessoal, eu observei que muitos de nossos alunos, né, pelo Brasil afora, por conta dessa onda, né, dessa onda meio estranha ainda de internet, tecnologia, etc., que na cabeça das pessoas ainda não encaixou perfeitamente, não está de acordo, né? Ou seja, uns valorizam em excesso, outros valorizam subutilizando, outros querem distância, não querem saber da internet, que é um número pequeno, né? Mas o fato é, nossas crianças já vinham seguindo um programa de aprendizado. Sim, já havia. Nós tínhamos enciclopédia nas escolas. E qual o motivo de ter enciclopédia nas escolas? Porque a criança aprende de duas maneiras. Uma porque alguém ensina, e a outra maneira é quando ela própria vai ao conhecimento. E ela produz o conhecimento, o aprendizado, perdão, produz o aprendizado sem a presença do professor. E pasmem, este aprendizado sem a presença do professor, ele é mais duradouro, ele fica mais tempo fixado na memória permanente das crianças. E agora, quando a gente sabe disso, porque a neurociência está mostrando, agora não são mais teóricos falando do que acha ou do que não acha, etc. Não, é a ciência. A ciência está mostrando a importância de uma criança pegar um texto, conseguir ler, interpretar, escrever. Olha quantas atividades. E nós no Brasil temos uma coisa que é fantástica, que deveria ser universal. Tem um tal do artigo 32 na LDB 9394, né, que fala que o aluno do quinto ano ele tem que encerrar essa fase do ensino fundamental proficiente em leitura, escrita e cálculo. Claro que leitura entra aí a questão da interpretação, não é? Não é só o saber ler no sentido de juntar letras, etc. Tá, né? Então, vejam só, a educação brasileira está tomando um golpe, né? Mas não é que alguém está dando um golpe, é um golpe de ignorância nossa, né? Das escolas, nós professores, nós pais, nós todos os adultos somos os culpados desse problema, não as crianças. Porque a gente pôs na cabeça que essas crianças de hoje são crianças do século XXI e os professores e as escolas estão no século XVIII e coisa e tal, aquelas coisinhas que as pessoas gostam de falar para desmerecer a escola, desmerecer os professores, claro, isso dentro de um outro projeto mais amplo e macabro, que nós não vamos falar nisso agora, nosso foco não é esse, nosso foco é, precisamos urgentemente retornar para a criança aquilo que é de direito dela e aquilo que há de mais sofisticado para o seu pleno desenvolvimento, ok? Ou seja,
países da Europa. Eu vi há pouco tempo aí, Miguel Nicolelli é um dos maiores cientistas brasileiros, de renome internacional, neurocientista, e esse camarada, esse cidadão fantástico, ele falou algo interessante que eu desconhecia. Quer dizer, eu conhecia, mas eu precisava ouvir alguém de peso falando isso, né? Então ele falou exatamente da importância dos livros, das enciclopédias, né, no aprendizado da criança, porque as telas, infelizmente, ela traz um problema que tudo que ela mostra para as crianças, por ser digital, mais ou menos assim eu posso dizer, é 0 e 1, 0 e 1. Ou seja, aquilo que chega ao cérebro é infinitamente menor quando vem por meio das telas e quando vem por meio natural, porque o nosso cérebro não mudou, nosso cérebro continua o mesmo. Então, o nosso cérebro ele assimila melhor aquilo que é mais completo. Então, quando eu vejo uma imagem no papel, ou eu vejo a escrita, eu faço a escrita, é como se o intervalo entre 0 e 1, todo ele estivesse sendo preenchido. Mas aquilo que é digital, não, entende? É como se você olhasse um desenho feito completamente, todo riscadinho. Vou dar um exemplo pequeno aqui. É como se você olhasse algo assim, né? E ao mesmo tempo você olhasse algo assim, ó. Ó. Isso aqui é a mesma coisa, só que tem um detalhe, pessoal. Nosso cérebro é talhado para perceber isso aqui, porque o cérebro ele é capacitado para perceber essa infinidade de pontos que estão aqui. Já as imagens que vêm lá pela internet, né, pelos nossos computadores, pelos nossos celulares, ela tem um negócio assim, ó, 0 e 1. Não vou explicar isso agora, né? Mas é possível. Aposto que os meus alunos nerds, né, aqueles que frequentam após o expediente, no contraturno, 6:30 da noite, que é aquela sala enche com aqueles alunos altamente interessados, este assunto aqui, para eles, eu vou abrir, logicamente. Não aqui nesse vídeo, mas só para vocês terem uma ideia, é como se a imagem que vem pelo celular, ela vem assim, ó, ela vem fraquinha. O cérebro olha para isso aqui, ele ignora. Quando tem essa daqui mais forte, mais intensa, ele meio que ignora essa daqui, porque essa aqui é 0 e 1. Esse espacinho aqui, ó, não existe na informação que vem pelas tecnologias. Não existe isso aqui, como aqui, ó, tá vazio, entende? Então, nesse sentido, faz necessário a gente fazer um resgate urgente, urgente, né? Segundo o nosso amigo Nicolelli, disse que na Finlândia, que é um dos países mais avançados do mundo em termos de pedagogia, em termos de educação, lá eles já estão abarrotando novamente as bibliotecas com enciclopédias e criando aquele mecanismo ensino-aprendizagem no sentido de aprende na sala de aula, né, por intermédio do ensino, porque são duas coisas distintas. O ser humano de hoje, mais avançado, já tem que saber disso, que ensino é uma coisa, aprendizado é outra, e eles não estão necessariamente conectados, não necessariamente. Eu posso aprender sem alguém me ensinar. E as pessoas costumam acreditar que só tem aprendizado se alguém ensinar. Isso, logicamente, é uma ideia industrial que faz com que milhões sejam movimentados só por causa disso. Desde a época de Comênios, o pai da didática, né? Também não vou entrar nesse detalhe agora, mas para a gente saber que nossas escolas serão mais completas à medida que o professor mediador, que trabalha de manhã com os alunos, que ensina, que orienta, que conduz, para que o aluno vá à tarde, de fato, poder estudar, fixar e aprender.
E esse trajeto, pessoal, é importantíssimo. Então a criança tem que estudar, aprender de manhã, veja só. Ela vai aprender, vai compreender, vai captar, mas de tarde, essa criança tem que ir para os livros. Essa criança tem que sentar, ela tem que ler, tem que interpretar, ela tem que escrever, ela tem que criar histórias com o aprendizado dela, ela tem que fazer todas essas coisas próprias do aprendizado, próprias da pedagogia. Mas isso que eu acabei de falar não acontece no Brasil, na maioria das escolas, exceto aquelas escolas que souberam se proteger contra a onda de tecnologia mal interpretada, né? Bem mal interpretada, que está assolando o nosso território. Então, eu espero que esse vídeo alerte papai, mamãe, principalmente, e professores também, e escolas, principalmente. Escolas têm que ter na sua biblioteca coisas próprias da biblioteca. Por exemplo, tem que ter uma bibliotecária ou bibliotecário, tem que ter um computador onde tudo está cadastrado para facilitar o caminho para essa criança. Se a escola é pequena e não comporta todo o pessoal de um turno no contraturno na biblioteca estudando, é simples, inverte-se parte dos milhões que são jogados fora com baboseiras, inverte-se em livros, inverte-se em enciclopédias, tudo catalogado dentro de uma biblioteca, tudo bem cuidado. O aluno vai fazer fila para passar ali, para pegar o volume dele, porque ele tem que apresentar amanhã ou depois da manhã uma atividade pedagógica para o professor. Então esse aluno leva, assina lá o documento, volta. Claro, ele é de menor, mas ele assina o documento. Aí sim é uma coisa coerente, porque nós estamos preparando essa criança para a vida, né? Então a criança faz esse trajeto. Papai e mamãe não vai ter mais aquela preocupação, não, eu tenho que deixar meu celular com meu filho e não sei o que, aí deixa. Depois que deixa, fica aquela preocupação. E agora? O que ele está olhando lá? Não sei o que. Ou então, não, eu tenho que sentar com ele, tenho que ver. Então, pessoal, nós só arrumamos sarna para nos coçar. Então, nós temos que aprender a valorizar o que de fato tem valor e é urgente. Isso é para ontem, ok? E, como vocês viram antes aí, né, aquelas escritas bonitas, né, que o professor fez, é claro que eu estou fazendo aquilo porque eu estou falando com vocês, mas eu já estou agindo em sala de aula. Só que eu estou agindo com aqueles alunos que manifestam maior interesse. Coincidentemente, turmas inteiras estão interessadas. Então, o professor reserva ali 10, 15 minutos, trabalha a questão de caligrafia, que eu passaria aqui mais uma meia hora falando somente sobre a caligrafia. Se houver aí nas descrições, aí embaixo, aí nos comentários, uma solicitação, certamente eu farei um vídeo de pelo menos 20 a 30 minutos falando somente da caligrafia, o grau de importância que ela tem dentro do nosso aprendizado e também em relação à nossa vida, nossa personalidade e por aí vai. Então, isso é fundamental. Então, é por isso que esse vídeo agora foi produzido, né? Eu vou encerrar por aqui. Eu tenho mais uns 2 vídeos para gravar hoje. Espero que vocês possam curtir, né, o que eu estou falando, refletir e contribuir para que nas escolas, né, o executivo da escola, que é a direção da escola, e aquele, entre aspas, legislativo da escola, que é o órgão máximo da escola, que é o conselho escolar, que eles possam já urgentemente chegar ao executivo, né? Prefeitura, né? Prefeitura, secretaria, por intermédio da Secretaria de Educação, e começar a solicitar enciclopédias para escolas, porque as escolas estão com bibliotecas figurativas. Só está escrito, porque tem uma lei que diz que toda escola tem que ter biblioteca. Aí as pessoas vão lá, botam uma sala qualquer, escreve biblioteca, ludibriando a legislação, só que isso já está causando, já está ficando ruim, já não está ficando bom, porque as crianças estão perdendo
estão reduzindo, estão apresentando um QI mais baixo do que a geração dos seus pais. Então a coisa é séria, a coisa não é brincadeira. Então a gente tem que realmente começar a abarrotar nossas escolas, não de computador, né? Computador que fica dando trabalho, que não tem manutenção, que não tem internet, e pior ainda, plataformas que prometem mundos e fundos, né? Mas sem saber o que estão fazendo. É isso? Então, vamos voltar ao nosso tradicional, ao nosso feijão com arroz, que ainda tem muito chão para produzir, para desenvolver. Não é uma coisa descartada, obsoleta. Ler um livro não está descartado. Melhorar a caligrafia não está descartado. Esse músculo aqui das crianças, esses dois aqui, em algumas, eles estão meio atrofiados. E eles estão atrofiados por falta do exercício e do aprendizado artístico da caligrafia, né? E até a autoestima de uma criança melhora conforme a sua letra também. Então, pessoal, vamos cair a ficha, vamos ler, vamos aprender, vamos ouvir, vamos refletir e vamos fazer com urgência esta mudança dentro da escola, né? Se eu pudesse fazer uma mágica, amanhã estariam chegando caminhões em todos os municípios, trazendo enciclopédia Barça, Mirador, Delta La Russa, Universal, em quantidade, onde as crianças teriam uma biblioteca decente dentro das escolas. E quando o professor falasse, vamos pesquisar sobre o movimento surrealista, tal, aí o professor fala, promove aquele movimento, aquele ensino, né? Ele promove aquele conteúdo, ele enche aquela criança de vontade de conhecer mais, e aí depois ele passa aquela atividade pedagógica, solicitando que a criança escreva algumas linhas após pesquisarem ou na Barça, ou na Mirador, ou Delta La Russa, etc., que a criança vai sair, aqueles pequenininhos lá com a enciclopédia grande, né? Porque computador, eles não vão andar com computador, nem com celular, né? Tem tudo contra isso, mas uma enciclopédia, chegar em casa, tratar com todo carinho aquilo ali, isso quando eles não quiserem se reunir em grupo e estudarem em grupo. E um dia, se nós tivermos uma escola realmente top e avançada, nós vamos ter previsto, né, o espaço para os pesquisadores. Que aí sim esses alunos podem sair da sua casa, ir para a escola, você está lá como se fosse um mega restaurante, só que cheio de enciclopédia em cima das mesas, estudando, fazendo suas atividades, indo para casa tranquilo, dormir aquele sono restaurador, onde o cérebro vai falar assim, isso é importante, não vou deletar. E assim, pessoal, nós construímos uma educação capaz de garantir a entrada do seu filho na Universidade Federal. Se ele não quiser entrar numa Universidade Federal, não quiser fazer concursos, etc., quiser ser empreendedor, ele vai ser excelente empreendedor, porque ele aprendeu a aprender. E pessoas assim, ninguém segura, ninguém contém essa pessoa quando ela quer crescer. É essa a ideia que todas as escolas deveriam já estar passando para os seus alunos. Ok? Um grande abraço, fiquem com Deus.